Neste vídeo, a gente vai ver aí a parte introdutória da norma regulamentadora 11, né, que trata aí de transporte, armazenamento, né, e movimentação de materiais, né? Então, a gente vai fazer uma parte introdutória, né, evidentemente não é a NR11 na sua amplitude, mas nesse vídeo a gente vai ter uma abordagem inicial sobre a NR11, né? A gente não vai falar ainda sobre o anexo 1, e a gente vai ver mais à frente esses requisitos aí também do anexo 1 da NR11. Tá? Então, vou compartilhar com vocês o arquivo para a gente poder acompanhar aí o que, né, tem como determinação na norma. Então, NR11, né, trata sobre os requisitos aí de segurança para transporte, movimentação e armazenamento de materiais, tá? Não se aplica a pessoas, isso aqui apenas a materiais. E aí eu já tenho, né, a definição logo de início aqui na própria norma, né, no subitem aí 11.1, que ela se aplica aí, né, ó, para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui elevadores, né? Lembrando que não necessariamente precisa ser um elevador aí, né, residencial, né, ou comercial, pode ser um elevador também para uma construção civil aí, né, aquele elevador de cremalheira, tá? Aqui eu tenho, né, uma máquina transportadora, mais conhecida aí como empilhadeira, né? Aqui eu também tenho uma paleteira elétrica, né? Aqui eu tenho um sistema de esteiras rolantes, né? Aqui eu tenho um guindaste, né? E aqui eu tenho um sistema que transporta e faz movimentação aí de containers, né? Então eu também tenho um sistema aqui automático aqui, né? Um equipamento, uma máquina. Né? E aí eu tenho já na sequência aí no 11.1.1 a determinação a respeito aí de postos de elevadores e monta-cargas, né? Então existe aí uma definição que é importante conhecer, né? Quando eu tenho o termo monta-carga, né, é um elevador, tá? É um princípio aí de um mesmo sistema de elevador, só que o monta-carga ele só pode transportar carga, tá? Então ele não pode ter lá dentro pessoas, tá? Então, quando vocês estiverem no ambiente que tem lá a definição na frente deste, né, parece um elevador aqui, mas estiver escrito lá monta-cargas, ou somente cargas, né, a gente está falando de um monta-cargas. Então, não pode ter pessoas aqui dentro em hipótese alguma. Por quê? Ele não foi projetado para transportar pessoas. Ah, mas ele suporta o peso de uma pessoa? Suporta o peso de uma pessoa. Só que ele não tem os requisitos de segurança para transportar uma pessoa. Então, por exemplo, aqui dentro, né, se precisar acionar um botão de emergência, um botão de parada, não vai ter esse recurso. Tá? Se precisar pedir um socorro aqui dentro, a pessoa sozinha não vai conseguir fazer isso. E mais, né? Aqui, a construção desse equipamento, ela não prevê lá uma proteção para um ser humano. Então, ele pode ter um risco ali de ter um prensamento de membros, né? Ter uma amputação, né? Em razão ali de uma sequência de um movimento desse monta-carga que pode decepar ali um membro do corpo dele, né? Pode decapitar, né? Mutilar partes do corpo ali, tá? Então, ele não foi projetado pensando em transportar pessoas, tá? Então, por isso que não deve ter pessoas ali dentro, tá? Somente carga. Isso quando for monta-carga, tá? Então, monta-carga, somente ele serve para transportar carga, né? De um nível para o outro, tá? Então, aqui eu tenho um monta-cargas, tá bom? E aqui, percebam que eu tenho um elevador, isso aqui é muito comum na construção civil, um poço de elevador. Então, está sendo feito lá os pavimentos, né? Provavelmente aqui é um prédio lá, né? Um prédio residencial, ou pode ser também um prédio comercial, enfim. E aqui é onde, quando estiver pronto, eu vou ter lá o elevador, né? Eu vou apertar o botão aqui e o elevador vai vir lá, né? No andar que eu estiver, e aí eu adentro ele, né? Então, durante a construção, já como é previsto, né? Já está no projeto, é deixado aqui um espaço
Então, aqui dentro, pessoal, é o que a gente chama de poço, tá? Por quê? Porque aqui dentro você vai ter um espaço que é onde, né, aquela caixa do elevador, ela se movimenta. Então, essa área aqui, né, ó, ele deve estar cercados, ó, solidamente. Então, esse termo solidamente significa que é um sistema que ele vai ser implantado e que ele resista, né? Se alguém bater aqui, uma pessoa, por um acaso ali, ela tropeçar e ela se apoiar, ela bater, ela encostar, isso aqui, ele está solidamente fixado, ele vai suportar o peso dessa pessoa. Então, é um item de segurança, tá? Então, se alguém encostar aqui, não vai cair lá embaixo, né? Não tem como a pessoa ser projetada para o poço, tá? Então, isso aqui, ó, ele tem que ser solidamente fixado em toda a altura, tá? Exceto quando tiver porta, né, ou cancela que de fato precise acessar aqui, né? Aí não tem como você fechar. Agora, na fase da construção do apartamento lá, do condomínio, né, do prédio, isso aqui, enquanto não tiver lá o elevador dentro, ele precisa estar solidamente fechado, tá? E aqui um outro exemplo também, né, ó, ele está bipartido. Então percebam, ele fechado ele fica deste jeito, e ele aberto, né, a parte de cima, ela se movimenta para fora e a parte de baixo ela fica fixa aqui, né? Então é uma forma também que o pessoal utiliza, porque quando necessita ter algum acesso aqui, geralmente para descartar, né, ou né, para acessar isso aqui para auxiliar na movimentação de algum material. Então isso aqui é feito com acompanhamento, né? Isso aqui é feito de uma forma que alguém vai estar lá acompanhando essa abertura, tá bom? Bom, aí aqui se aplica, né, ó, esse termo aqui, ó, cabina do elevador. Cabina é aquela parte onde a gente fica dentro do elevador, a gente chama de cabina, né? Então, ó, quando ela não estiver ao nível do pavimento, a abertura dela tem que estar protegida por corrimão. Isso aqui, pessoal, quando a gente lê esse aqui, ó, cabina do elevador não estiver ao nível do pavimento, significa que é um elevador lá em fase de implantação, tá? Um elevador lá numa construção de um prédio. Por quê? Se estiver pronto lá o prédio, o ambiente onde vocês estão trabalhando, o elevador, obrigatoriamente, ele precisa parar no nível do pavimento, tá? Se ele não parar, tem alguma coisa errada. Então, falta manutenção, né? Tem problema no sensoriamento, porque ele não pode parar desnivelado. Então, ele não pode parar lá, por exemplo, você vai descer no terceiro andar, né? Quando ele chegar no terceiro andar, ele não tem que ter um degrau lá em relação ao piso, ele tem que estar no mesmo nível. Então, você não tem que pular do elevador, ele tem que estar no mesmo nível, né? E nem quando você for entrar, ele tem que estar acima e você vai ter que praticamente pisar, né? Como se fosse subir num degrau, uma escada, e também não deve estar abaixo do nível, porque se estiver acontecendo isso num elevador de uso contínuo aí, né? Num prédio, dentro do ambiente de trabalho lá, né? Tá errado, tá? Isso aqui, né? Essa definição aqui de não estiver ao nível é quando ele está sendo utilizado como, por exemplo, um elevador tipo cremalheira numa construção, né? Ou ele está sendo implantado ali de uma forma eventual, né? Ele não faz parte do projeto, ele foi colocado ali para você poder realizar a tarefa. Então, quando está sendo construído o prédio lá, o pessoal implanta o elevador de cremalheiras, né, no ambiente externo, que é para fazer essa movimentação aí temporária, porque depois que o prédio estiver pronto, não vai ser aquele elevador que vai atender o prédio, tá? E aí, neste caso aqui, né, quando este elevador aqui ele não estiver ao nível do pavimento. Então aqui, por exemplo, se vocês observarem, vocês vão ver que aqui, né, o piso ele não está pronto, né? Vocês podem perceber que tem bastante resíduo aqui nesse piso, né? E percebam que eu tenho uma plataforma aqui. Essa plataforma é justamente o nível da cabina do elevador, né? Então aqui ele não vai ficar ao nível do pavimento. Então se vocês olharem aqui, ó, no cantinho, vocês vão perceber que vai ter um degrau, né? Para eu entrar no elevador, eu preciso subir nessa plataforma aqui. E aí, percebam que eu tenho aqui, ó, dos dois lados, eu tenho corrimão. Que é justamente para garantir que quando eu for descer, né, ou subir no elevador, eu tenha lá um apoio de mãos, não tropece, não caia, não escorregue, tá? Então, isso aqui é um mecanismo para evitar acidentes. Bom, quando vocês estiverem, né, se acontecer aí de vocês irem atuar na construção civil, vocês também devem se atentar, né, aos requisitos desta norma aqui, tá? Da ABNT-NBR 16.200. Por quê? Ela trata aqui, ó, de requisitos de segurança, né, para a construção e instalação de quê? Elevadores em canteiros de obra, tá? Então, na obra que vocês estiverem trabalhando, vocês devem pedir lá para o engenheiro, né, ó, preciso dessa norma aí, né, deixa eu dar uma lida na norma, deixa eu ver, né, se está sendo atendida, deixa eu
consultar a documentação para ver se atenderam essa norma, né? E os requisitos dela, tá? Aqueles que são aplicáveis, evidentemente, né? Eles devem ter sido, ou, né, eles deverão ser seguidos naquela construção que vocês estiverem participando, tá? Então, essa norma aqui, ela é primordial. E aí, como eu sempre falo, né? Conhecimento. Então, peguem a norma, deem uma lida, né? Porque aí, uma vez que você leu 2, 3 vezes, chega uma hora que você já quase conhece, né, o conteúdo da norma. Você já até sabe o que se aplica naquele ambiente. Fica até mais fácil de você poder lá avaliar uma situação de risco, né? Antecipar lá e até fazer uma liberação lá dentro de uma construção civil. Bom, aí eu tenho aqui definições de equipamentos de movimentação de materiais. Ó, movimentação de materiais, não é para movimentar pessoas, tá? Movimentação de materiais. Então eu tenho lá ó, ascensores, né? Elevadores de carga. Então percebam, elevadores de carga, né? Ó, guindaste, monta-carga, tá? Monta-carga, elevador de carga, basicamente a mesma coisa. Pontes rolantes, a gente vai ver também as definições, a gente vai ver também as imagens, né? Porque tem muita coisa aqui que eu tenho certeza de que vocês nunca viram. Para quem, né, já atuou, atua na indústria, já teve contato, por exemplo, com a construção civil, é muito comum, né, você já ter visto algum ou mais de um desses componentes lá, tá? Talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, tá? Tudo isso aqui tem que ser calculado e construído de maneira que ele esteja ali seguro, tá? Então, quem calcula isso? Engenheiro mecânico, tá? Então, precisa ter lá, para cada um desses componentes, precisa ter lá a documentação técnica desses equipamentos, né? Precisa ter lá o manual do equipamento, precisa ter lá a apreciação de risco desse equipamento, né? Precisa ter também a RT do engenheiro mecânico que desenvolveu, né, os cálculos desses equipamentos, tá? Então aqui, ó, tem alguns exemplos de guindastes, né, ó, diversos tipos de guindastes, né, ó, tá? Talvez alguns aqui vocês já tenham visto, né? Então são muito comuns aí, principalmente na construção civil. E aí aqui eu tenho uma definição que ela é muito importante, ó, para evitar isso, tá? Então isso aqui a gente chama de patolamento. Por quê? Quando esse guindaste ele for fazer uma movimentação de carga, ele não usa o apoio nos pneus, né? Porque isso aqui não foi projetado para isso, né? Então a empresa que fabrica lá o caminhão, ela não projetou o caminhão pensando nesse esforço diretamente nos pneus. Então, como uma forma de você auxiliar, né, distribuir a carga, existe esse fator aqui chamado de patolamento, tá? Então esse patolamento é acionado lá, né, esses apoios hidráulicos, né? O operador lá do guindaste ele vai acionar. Então aqui, ó, tem um exemplo, aqui embaixo tem uma imagem com outro. E aí, ó, tá vendo? Que aqui, né, nesse que tombou a gente consegue ver, isso é o que vai apoiar no piso. Então tome cuidado porque geralmente, né, o pessoal confere o local, procura lá a planta, né, do local lá para saber o que passa ali embaixo, para saber se pode distribuir a carga, tá? Porque se estiver passando lá uma tubulação, ela não suporta esse esforço, né, esse apoio. É diferente de você estar passando com um carro, com um caminhão lá, e você está se movimentando com carga distribuída. Aqui você está colocando a carga diretamente num ponto, ela é concentrada. E aí ele pode afundar lá e pode romper aquela tubulação, né? Como aconteceu lá, vocês já devem conhecer aí, devem ter acompanhado lá na finalização do estádio lá do Corinthians, né? Onde houve um tombamento de um guindaste, porque o patolamento foi em cima lá de uma tubulação que os engenheiros desconheciam lá, que passava uma tubulação lá da Petrobras, e houve lá esse apoio indevido, e aí afundou lá o piso e tombou o guindaste, né? Infelizmente lá, uma consequência não agradável, né? Vocês lembram lá do acontecimento. Então tomem cuidado com isso aqui se chama patolamento, tá? Então não apoio direto no piso, né, no asfalto, eu preciso ter uma base lá. Quem vai determinar essa base aqui é quem está ali responsável pelo aluguel desse guindaste, né? Tem uma pessoa responsável por isso, ela vai determinar isso. Agora, o ambiente ali, preciso ter certeza de que onde está sendo feito esse apoio não tem nada passando ali embaixo que enfraqueça o solo, tá? Então tome cuidado, por isso que eu coloquei essa informação aqui para vocês de patolamento. Monta carga, né? Ó. Então monta carga, só levo carga, tá, pessoal? Eu não levo pessoas aqui dentro.
só levo carga. Então esses dois aqui, ó, eu nem consigo, né, até dificuldade para entrar, né, perceba, esse aqui ele não desce no nível do piso, né, ó, ele fica um pouquinho mais alto, e esse aqui também ele tem uma barreira aqui, tá? Só que esse aqui é para carga, somente carga, eu não transporto pessoas aqui dentro. Ponte rolante. Então, por que se chama ponte rolante? Porque aqui embaixo ela vai ter lá um apoio, né? E aí ela rola, ela tem rolamentos aqui, né? Esse aqui é o motor, que vai fazer com que ela vá para frente e para trás, tá? Então ela é rolante porque ela se movimenta para frente e para trás, carregando lá algum componente, né? Pode ser na construção civil, isso aqui é muito utilizado nas construções de metrô, por exemplo, né? Então pode ser utilizado na construção civil para movimentar lá cargas, né? Tubulações, componentes para dentro de um posto de ventilação ali, um posto de acesso para construção daquele metrô, por exemplo, né? Então, é utilizada uma ponte rolante. Então, aqui eu tenho um outro exemplo na indústria metalúrgica, né? Que ela está transportando bobinas, né? Ó. Então, ela vai, essa aqui tem duas pontes, né? Então, elas vão se movimentar neste sentido aqui. Então, ela está apoiada aqui e está apoiada aqui, né? E aí, quando o operador aqui embaixo aciona o botão, ele movimenta o motor para frente e para trás, né? E aqui, ó, este azul é o que a gente chama de talha, né? Aqui, ó, cor preta é o que a gente chama de talha. Então, enquanto a ponte se movimenta neste sentido, a talha se movimenta neste sentido, tá? Então, eu vou ter lá graus de liberdade para poder movimentar a minha carga, né? Para frente e para trás, para a esquerda e para a direita com a talha, tá? Então, isso é uma ponte rolante. Também, né, existe algo parecido com ponte rolante, mas a gente chama de KBK, né, lá do termo alemão, né, KBK, Kraftwerkbelferkran, né, a gente chama aí de KBK. Tá? E por que que, né, isso aqui não é uma ponte rolante? Porque é utilizado para cargas mais baixas, tá? Então eu não consigo transportar aqui uma bobina de aço, porque a estrutura aqui ela não suporta aquela carga. Então isso aqui é para transportar ali, vai, 1 tonelada, 2 toneladas no máximo ali de movimentação, né? A gente chama de KBK. Ele é parecido com uma ponte rolante, tá? Porém, ele não tem a mesma capacidade de carga que uma ponte rolante. Então a gente chama de KBK, tá bom? Só que ele lembra muito uma ponte rolante no funcionamento dele, tá? Então esse aqui, por exemplo, ele vai estar fixo aqui, né? Esses dois pontos aqui, né? As duas barras estão fixas e essa se movimenta, ela se movimenta neste sentido, tá? Qual que é a diferença? É que a movimentação aqui, ela vai ser através da força do operador. Então ele vai puxar o cabo aqui e vai levar lá essa barra que ela está guiada por rolamentos, ele vai levar ela para frente e para trás. Né? E a mesma coisa com a talha aqui. Então, ele puxa lá o cabo que está preso aqui, né? Esse cabo aqui está preso um cabo de aço, e ele puxa a talha para cá e puxa a talha para lá. Por isso que eu também não tenho ali uma carga muito elevada, né? Na movimentação desse sistema. Também é um sistema aí parecido com ponte rolante, porém esse termo aqui que vem da origem alemã lá, né? KBK. Talha, né? Então a talha ela geralmente está presa aí numa ponte rolante ou num KBK, né? Então tá vendo? Aqui é a viga de uma ponte rolante e a talha ela está presa lá. Aí ela tem roldanas aqui que pode ser motorizada, né? Então eu aperto aqui o botão, tá? Então aqui podem ver que eu tenho 4 botões aqui mais um botão de emergência. Então provavelmente, né? Um desses dois aqui é para fazer com que ela se movimente para frente e para trás e um desses outros dois é para fazer com que este outro motor faça com que esse gancho desça ou suba, tá? Essa aqui é uma talha elétrica. Aqui é uma talha de correntes, né, uma talha manual. Aqui também é uma talha de correntes, uma talha manual. Aqui também é uma talha de correntes, uma talha manual. Aqui já é uma talha automática, tá? Então tem aqui dois motores. Esse motor é o motor de translação, que vai fazer com que ela se movimente para frente e para trás. E este motor aqui é o que vai fazer com que o gancho aqui suba e desça através de acionamento de botão, tá? Essa daqui é na mão. Então a pessoa, é lógico, né? O esforço aqui não é tão grande porque eu tenho uma relação de engrenagem. Então a pessoa vai puxar essa corrente. Então se ela puxar a corrente através aqui da compensação de engrenagem, ela faz com que o gancho suba. Se ela puxar a corrente no outro sentido, ela faz com que o gancho desça, tá? Só que ela precisa dar muitas voltas aqui, porque é uma relação para ficar leve, né? Então uma puxada que ela dá, a talha sobe aqui, né? Esse gancho da talha sobe aqui poucos milímetros. Então ela fica puxando lá bastante, né? Essas correntes aqui. Não é muito convencional de utilizar, tá? Isso tem
quando você não precisa movimentar muitas peças. Agora, quando você precisa de movimentação rotineira, não compensa, né? Imagina na ergonomia aqui, né? Você está toda hora puxando essas correntes, por mais que não tenha esforço, né, de peso, mas pelo aspecto de você estar toda hora levantando o braço, né, baixando ali, não compensa, porque vai desgastar o funcionário, né? Vai deixar o funcionário ali adoentado. Então, é utilizada a talha elétrica, que aí é só eu apertar botão. Tá? Então, se tiver uma necessidade de movimentação grande, né? Não é uma movimentação eventual, aí precisa ter uma talha elétrica. Empilhadeiras, né? Vocês já devem ter visto aí, muito comuns em mercados também, né? Então, a empilhadeira, ela precisa de um operador que tenha habilitação, né? E aí, dependendo da empresa, aí vocês vão trabalhar em local que a empresa vai exigir uma habilitação de categoria D, por exemplo, né? Só que não necessariamente é obrigatório, né? A categoria B e o certificado lá também de operador de empilhadeira, tá? Então aqui eu tenho alguns tipos de empilhadeiras aí de marcas distintas, né? E guincho, né? Então aqui um guincho, por exemplo, né? Que ele vai movimentar lá, né, na construção civil, movimentando aqui um carrinho, né? Eu tenho outro guincho aqui que está movimentando lá um cesto, né? Provavelmente para esse cesto aqui para movimentação de massa na construção civil, né? Esse aqui é muito comum na indústria mecânica, né? E também dentro de oficinas aí, vocês já devem ter visto até, né? De repente na esquina da casa de vocês aí na oficina da rua, né? Essa daqui, ela, o pessoal chama de girafa lá, né? E ela tem um sistema aqui hidráulico, né? E aqui eu tenho um gancho que, apertando aqui, né, e liberando o ar, esse gancho aqui, esse braço ele vai descer, né? Esse gancho aqui, eu prendo ele na peça que eu preciso levantar e movimentar, aciono também depois aqui ao contrário para eu pôr ar dentro do cilindro hidráulico e ele levantar o gancho e aí através, né, do arrasto aqui e aí através da força precisa arrastar tanto, né, esse mecanismo quanto a peça que eu preciso movimentar. Aqui eu vou ter algumas esteiras rolantes, né? Então isso aqui vai variar muito, né? Isso aqui vai depender muito do ambiente, né? Muito utilizado aí em logística, é muito utilizado também em indústrias, né? É, tem variações, né? De repente, é uma esteira igual a essa aqui, por exemplo, que ela atua por gravidade, né? Então, toda essa parte aqui é por gravidade, né? Como funciona isso? Eu tenho lá uma diferença de nível, uma esteira inclinada, e provavelmente, né, a peça ela vem dali, aqui tem um motor, então essa parte aqui é motorizada. Quando chega aqui, essa esteira por ser inclinada, né, o próprio peso ali, a gravidade faz com que a peça venha rolando até o ponto final, né. Essa daqui não, ela já é uma esteira toda motorizada, né, tem um sistema pneumático aqui, mas serve aí para rolar, né, algo, para transportar algo de uma ponta a outra, né, muito utilizado também em aeroportos lá, aeroportos para transporte de bagagens. Bom, e aí, ó, né, isso aqui também é obrigatório, tá, pessoal? Tudo aquilo que for movimentar carga, né, mesmo que seja né, um equipamento lá, por exemplo, aquela girafa que eu acabei de mostrar para vocês, precisa ter lá essa informação, qual a carga que ela suporta. Isso aqui precisa estar em local visível, tá? Precisa ter essa informação, qual é a carga que ela suporta. Se vocês entrarem dentro de elevador, por exemplo, vocês vão ver que lá no elevador tem, né, a capacidade de carga dele, né, e geralmente também a quantidade de pessoas que cabem lá. Não necessariamente significa que aquela quantidade de pessoas é igual à carga, né, depende muito do peso das pessoas ali. Então aqui, por exemplo, essa talha, ela tem lá a informação, ó, 15 toneladas, tá vendo? Tem a informação que ela suporta até 15 toneladas, tá? Então isso aqui também é primordial que tenha essa informação. Se não tiver, aí precisa ser colocado, e aí precisa dessa informação, né? Ou do fabricante, ou do manual do equipamento, ou vai precisar de um profissional legalmente habilitado lá, um engenheiro, para poder avaliar e determinar qual é o que suporta, né, de carga aquele equipamento. Aqui é uma plaqueta que geralmente vocês vão ver em empilhadeira, né? Ela mostra aí qual é a carga que a empilhadeira suporta. E aí percebam que isso aqui vai variar de acordo com, olha aqui a setinha, né? De acordo com o quanto eu preciso levantar e o quanto de tamanho tem essa minha carga. Então, quanto maior for a minha carga, mais distante ela vai estar da minha empilhadeira,
e quanto mais alto eu precisar levantar, menos peso eu vou conseguir fazer, tá? Então, se é uma carga leve e pequena, eu consigo levantar ela no máximo lá da minha empilhadeira, né? E eu consigo também transportar ela facilmente. Agora, se ela tem um peso elevado, aí eu já não consigo, né, levantar ela tanto, né? Porque aí tem algo que a gente chama lá de centro de massa, então aí eu vou causar um desequilíbrio. É como se eu causasse uma alavanca na minha empilhadeira. Então, uma carga muito pesada, uma carga muito grande, eu não consigo levantar ela muito, né? Porque aí acaba descompensando e aí a empilhadeira ela tomba, tá? Então, essa plaquetinha que talvez vocês irão ver em algumas empilhadeiras, nem todas têm essa plaquetinha, ela mostra justamente isso, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, meia tonelada, ó, 500 quilos, né? Ó, eu consigo ter ali, ó, esses 500 quilos, né? Até, ó, 7 metros de altura de elevação, né? Consigo elevar ele até 7 metros. Então, percebam, por exemplo, aqui, ó, que se eu tiver 3 toneladas, eu não consigo elevar ela até 7 metros. Eu consigo elevar ela, no máximo, até 4 metros e 60, né? Ou 4.600 milímetros. Por quê? Porque aqui o peso já é maior, né? Então, se o peso é maior, eu não consigo levantar ele muito, porque eu desequilibro a empilhadeira. Então, quem opera empilhadeira conhece isso aqui, tá? E é importante que vocês também tenham noção disso aqui, porque se ficar na dúvida, né? É só ler lá essa plaquetinha que deve estar na empilhadeira. Se não estiver na empilhadeira, vai estar no manual da empilhadeira. Bom, aí todo equipamento aí que for destinado à movimentação de pessoal, né, ó, precisa de condições de segurança, precisa ser feita lá a PR, precisa ser feita permissão de trabalho, tá, para isso. Aí é um caso, um estudo à parte, que não tem esses requisitos aqui na NR11, tá bom? Aí vai ter que ser feito lá uma avaliação no local, né, ser feita uma avaliação local, dadas as condições que existam lá, né, para esse transporte e movimentação de pessoas, tá? E aí não é, né, numa empilhadeira que vocês irão fazer isso, né, pessoal? Não é dentro de um monta-cargas que vocês irão fazer isso, porque eles não foram projetados para movimentar pessoas, né? Então aqui a gente precisa tomar cuidado também, né? Não é porque aqui na norma a gente tem essa informação de que, né, se for movimentar pessoal tem que ter condições especiais, que eu vou pegar lá e vou movimentar alguém numa empilhadeira, movimentar alguém lá no monta-carga. Não posso movimentar, tá? Isso aí é inadmissível, tá bom? E aqui uma informação, né, que também é primordial, se vocês estiverem trabalhando na construção civil, é a questão de proteção de mãos para transporte de carrinhos lá, né? Então, o carrinho de pedreiro lá que a gente conhece bem, né, ele precisa ter esse encaixe aqui, que ele é removível. Isso aqui dá para comprar separado, tá? Se não tiver lá no carrinho, isso aqui dá para comprar separado, ele encaixa aqui na alça do carrinho, e a mão da pessoa vai aqui dentro, né? Ela segura essa parte aqui interna. E aí, se esbarrar em algo, não vai machucar a mão da pessoa. Por quê? Porque vai esbarrar nessas alças de fora aqui. A mesma coisa aqui, ó. Esse carrinho que vocês já devem ter visto, né? O pessoal utiliza muito para transportar caixas, né? Então percebam que eu tenho a proteção aqui de mãos, né? Não tem interna porque não tem necessidade, né? Não tem como se chocar, imagina isso aqui, até aqui de caixa, né? Não tem como aqui acertar a mão do trabalhador internamente, mas externamente ele é protegido também. Então é obrigatório. A carrinho manual precisa ter essa proteção de mãos. Bom, todo equipamento que ele não for, né, movimentado por força humana, ou seja, ele tem um motor, ele tem lá uma fonte de energia própria, tá? Ele deve, né, ter lá aplicado um treinamento para operação das pessoas que vão utilizar, elas devem receber um treinamento para operar aquele equipamento, né? Geralmente esse treinamento aí é dado pelo fornecedor do equipamento, tá? Geralmente é ele que vai treinar essas pessoas e somente essas pessoas podem operar aquele equipamento, tá? Então essas pessoas, elas devem também portar lá um crachá, né? Uma carteirinha lá. E aqui tem um exemplo, né, de uma carteira de operador de empilhadeira. Evidentemente, né, que é um modelo aí, né, hipotético, né? Mas é um exemplo aí de uma identificação. E essa identificação ela tem que ficar em local visível, tá, pessoal? E junto com o operador. Por quê? Tem gente que pega esse crachá aqui e pendura lá na empilhadeira, tá? E aí, alguém parecido com a pessoa pode estar lá, né, na empilhadeira lá e utilizar o crachá, né? Aí até você analisar de fato ali as fotos
né? E se perceber que tem diferença, aí vai levar um tempo, né? E aí pode já ter acontecido um acidente. Então, isso aqui, ele deve estar lá no local visível, mas deve estar lá preso na pessoa que está operando. É ela que deve portar o cartão dela, para não ter lá como alguém se passar pela pessoa. E aí, ó, este cartãozinho, validade de 1 ano, tá? E aí ele deve ser revalidado, e quem vai, né, custear isso é o empregador. O empregador é que vai custear essa revalidação aí anual. Bom, todo equipamento também que possui motor, ele obrigatoriamente precisa possuir buzina, né? Precisa ter um aviso lá sonoro para aquele equipamento, tá? Isso aqui também é primordial. Ah, mas e se der problema e se não funcionar? Aí não pode utilizar, precisa ser arrumado, né? Precisa ser consertado. Eu não posso estar lá utilizando uma empilhadeira que a buzina dela não está funcionando. Então imagina uma situação de risco lá, né? Vai fazer o quê? Vai berrar? E aí, se a pessoa é uma pessoa que está operando a empilhadeira, uma pessoa muda, como ela essa esse processo aí de aviso, né? Como que ela vai conseguir sinalizar lá que alguém está na frente, né? Como que ela vai conseguir lá gesticular, né? É complicado. Então, não está funcionando a buzina, tem que ser feita a manutenção, tá? Outra informação importante também, né? Principalmente empilhadeira, né? Que gera lá gás, né? Através da queima lá do combustível. Pessoal, não deixem armazenar, né? Deixar lá guardado lá uma garagem de empilhadeira em local fechado, principalmente em locais onde tem pessoas trabalhando ao redor. Porque aquilo ali vai gerar gás, né? Vai gerar lá monóxido de carbono e isso pode causar lá asfixia, né? Pode causar até morte das pessoas que estão ali naquele ambiente fechado, tá? Então tome cuidado com isso, tá? Em locais fechados não deve ser guardada empilhadeira. Ah, mas vão roubar, tem que arrumar um local adequado, tá? Principalmente se naquele local ali, geralmente tem um posto de trabalho, alguém está trabalhando do lado lá. Aí não tem condições alguma de você fazer esse tipo de atividade. Então tem que deixar essa empilhadeira num local aberto, tá? Então tome cuidado com isso. Local fechado eu não posso ter lá estacionamento, eu não posso deixar a empilhadeira lá guardada, porque o gás ali do combustível ele vai causar asfixia. Aí aqui a gente está falando de movimentação de sacas, né? Termo feminino aí, sacas, né? Esse transporte manual aí, né? Ele deve ser feito aí no máximo, ó, no máximo, até 60 metros, tá? Então, essa distância que esse operador aqui ele está transportando esse saco de cimento até o local que ele vai descarregar tem que ser no máximo de 60 metros. E olha só a informação, ele deve transportar um saco por vez, tá? Então, tome cuidado porque dentro da construção civil pode acontecer de, né, a pessoa querer levar lá mais de um, né, dois, três para facilitar, né, porque aguenta e tudo mais. Só que tome cuidado, porque o que a norma determina é um, né? E se tiver levando, se aqui for 50 quilos, e levar 2 sacos de cimento, ele já está passando também do que está na própria CLT, né? A CLT, ela determina lá até 60 quilos. Então, você está descumprindo também a CLT, que vem em primeiro lugar, né? Em segundo, você está descumprindo também o requisito da ANR, né? Olha o exemplo aqui, né? Ó, que tem 100, 200, 350 quilos. Né? Então, isso aqui é evidentemente que não é no Brasil, né? Mas isso aqui é algo inadmissível, né? E é claro, né? Pode acontecer aqui também, né? Então, ó, lá no artigo 98 da CLT eu tenho essa informação, né? Ó, 60 quilos o peso máximo que o empregador pode remover individualmente, tá? Isso a gente está falando de homem, mulher e menor de idade, né? O peso é outro, tá? E aí depois, nas aulas de ergonomia, né, fica bem exemplificado também que esse valor de 60 aqui não é o ideal, né? Então, nas aulas de ergonomia são apresentadas lá metodologias, né, principalmente a metodologia da NIOSH, a equação de NIOSH para movimentação de cargas, e aí vocês vão perceber que este valor de 60 também não é o valor ideal. É... Bom, então, ó, se precisar também passar sobre alguma prancha, né? De repente tem uma valeta lá, tem
um vão que precisa transpor de um lado para o outro, essa prancha ela não pode ter mais de 1 metro de extensão, tá? Para evitar o quê? Queda, tá? Então, para evitar que coloque uma prancha lá, num vão lá, numa distância de 2 metros, por exemplo, 1,5 m, e aí pelo que a gente chama de fadiga, né, fluência, de toda hora você está passando em cima daquela prancha lá com peso, uma hora ela pode se romper, né? E aí, imagina, o trabalhador que está levando algo lá, né, um peso de 60 quilos, com as mãos apoiadas, né? Se ele cair dali, né, o que pode acontecer a gente nem sabe. Dependendo da altura, né, pode vir a acontecer um óbito lá, né? E a largura dessa prancha tem que ser no mínimo de 50 centímetros, né, 0,50 metros. Então tem que ser uma prancha no mínimo de largura de meio metro, tá? E onde houver aí descarga e carga, né, manual de carga ou de sacos aí em caminhão ou vagão, eu tenho que ter no mínimo ali 2 pessoas, tá? Um ajudando lá em cima daquele caminhão, daquele vagão, e o outro embaixo fazendo a movimentação, né? E assim por diante. Aí eu tenho aqui informação também de armazenamento em estoque, né? Em armazém, logística, né? Então, vocês podem ver que em determinados produtos aí, caixas que vocês, né, às vezes adquirem aí ou, né, vejam aí no mercado, tem lá sempre a informação de empilhamento máximo, né, o quanto que você pode empilhar um em cima do outro. Evidentemente que aquilo ali é feito, né, para garantir a segurança, né, a resistência da caixa, né, a resistência do material, tá? Mas também deve ser seguido para garantir que o empilhamento ele não gere um desequilíbrio, né? Então, se eu empilhar muito alto, né, o próprio peso ali do material pode gerar um desequilíbrio, aquele tombar, né, e matar pessoas, né? E onde tiver um empilhamento ali mecanizado, né, o ideal é que você utilize esteira rolante, né? E aí eu tenho um exemplo aqui neste vídeo que mostra uma esteira rolante para empilhar aqui, ó. Então, as pessoas estão lá em cima do caminhão, né, ó. Ele põe aqui o produto e a esteira leva lá para alimentação em cima do caminhão. Bom, quando não puder usar isso aí, né? Aí, se houver necessidade, tá? No máximo aí, né? Ó, eu vou ter ali degraus, né? Então, eu não posso ter degraus, patamar, degraus, patamar. Então, tem que ser um lance único. Então, eu subir, por exemplo, 3, 4 degraus, eu já estou em cima do caminhão. Então, eu não posso subir 1, 2, 3 degraus, ter um patamar, subir mais 1, 2, 3 degraus e aí chegar no caminhão. Então, tem que ser um lance direto. Eu subi os degraus, eu já estou em cima do caminhão, tá? Então, não pode ter o que a gente chama de patamar ali, porque isso acaba gerando um desequilíbrio no trabalhador, tá? Largura mínima de 1 metro, tá? E aí lá em cima eu tenho que ter uma base livre de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado, e no máximo, né, 2,25 metros em relação ao solo. Essa altura máxima aí tem que ser de 2,25 metros em relação ao solo. E aí, se precisar de degraus, né, eu tenho aqui as dimensões do degrau, de cada degrau aí, né, ó, tem que ser de 15 centímetros de espelho e a largura do degrau, ou seja, o local onde eu piso, de no mínimo 25 centímetros. Bom, evidentemente, né, ó, por se tratar de uma escada e você imaginar que a pessoa está subindo com carga, precisa ter lá o quê? Corrimão ou guarda-corpo. Não pode ser uma escada aberta, que a pessoa pode tombar para os lados e cair, né, daquela escada, daqueles degraus lá. Então precisa ter um corrimão ou um guarda-corpo e estar em perfeitas condições, tá? E o local onde está sendo armazenados os produtos também tem que ser um local onde o piso, né, ó, não seja escorregadio, tá? Então tome cuidado por quê? Imagina o transporte lá, né, armazenamento de cimento, né? O pó do cimento, ele acaba gerando ali um ambiente escorregadio, né? Então tome cuidado com isso, né? Será que durante esse transporte não está sendo derrubado lá pó de cimento, está deixando o ambiente escorregadio e aí pode causar um acidente, né? Será que de repente não começou a chover? Então tome cuidado com esse aspecto aqui também do ambiente, né, do piso, tá?
E aí aqui, né, isso quem vai calcular é o engenheiro, né, o engenheiro que vai determinar lá no local, né, no armazém lá, o quanto que pode ser armazenado naquele ambiente, né, então isso aqui já é determinado geralmente pelo engenheiro de produção, né, tá, se não, já tem lá essa informação lá também no material, lá na caixa do produto lá, né, o quanto que pode ser empilhado um em cima do outro. É lógico, né, se vocês estiverem fazendo esse empilhamento numa laje, aí precisa ter essa informação aqui, será que a laje suporta que eu coloque lá naquele ambiente 10, 15 sacos de cimento em cima do outro, né? Então, o saco de cimento lá, o fabricante colocou que pode empilhar até 15 sacos em cima do outro. Mas será que o piso lá, ou seja, aquele ambiente lá, ele suporta aquela carga em cima dele? Aí precisa ter essa informação. Quem vai passar essa informação é o engenheiro. Tá? E nunca armazenar nada que obstrua passagens, né? Principalmente ali locais onde você tem hidrante, você tem extintor, né? Saídas de emergência, principalmente sinalização. Então, tome cuidado com a altura do empilhamento. Será que ela não está obstruindo uma visão? Alguém de longe não consegue nem chegar mais onde fica a saída de emergência? Será que esse empilhamento não obstruiu lá uma plaqueta de hidrante? Então, tome cuidado com isso, tá? E nunca apoiar nas paredes. Então, ó, sempre meio metro de distância, tá? Porque a parede, ela não foi calculada para isso, né? A parede era calculada para vedar, para fechar o ambiente. Então, a parede, ela não, a não ser, né, que tenha lá, né, uma especificação específica, né, de um ambiente lá, né, que foi desenvolvido para isso. Mas, na maioria dos casos, a parede, ela não é feita para suportar essa carga, né? Então, você apoia lá, você derruba a parede, né? Então, tome cuidado com isso aqui. Sempre meio metro de distância da parede. E já quase para fechar aí, né, ó, essas informações aí, né, esses pictogramas, esses desenhos aí, não podem ser inventados, tá, pessoal? Toda informação que tiver em produto de movimentação de carga, vocês devem procurar sempre aqui, ó, a ABNT 7500, tá? Ah, mas não tenho ela de mão aqui agora, tá? Entrem neste site que eu coloquei aqui, porque aqui vocês conseguem ver esses pictogramas que eu coloquei aqui, por exemplo, né? Ó, esse aqui, material radioativo, trifólio que vocês já viram, né? O material reciclável. Esse aqui atende os requisitos da Comunidade Europeia, né? Ó, tem que proteger da chuva, né? Esse aqui é frágil, né? Ó, no máximo, ó, tá vendo? Ó, 8 empilhamentos um em cima do outro, não pode ser içado, né? Então, todos esses pictogramas aqui de aviso estão aqui dentro da ISO, tá? É padronizado. Então, qualquer parte do mundo é o mesmo tipo de pictograma, mesmo tipo de símbolo, tá? Então, para armazenar produtos, né, essa identificação aí para transporte terrestre também tem a norma 7500. Mas, se você não conseguir acessar essa norma, entre neste site, porque neste site eu tenho lá essas simbologias, né? Então, de repente, vai criar lá uma plaqueta de identificação lá no site da ISO. Eu tenho qual deve ser o pictograma, tá? Eu já tenho lá padronizado o modelo correto. Bom, e aí o próximo anexo aí que iremos ver, né, vai tratar aí dessa parte de movimentação, manuseio de chapas aí, né, granito, né, e etc, né, são materiais ornamentais, né, então eles têm lá um anexo específico para isso, tá? Então, esses itens aqui a gente vai ver adiante em, né, um anexo específico para ele, que aí tem lá as suas particularidades. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? E se houver ainda alguma dúvida, é só me comunicar.